Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E nessa videoaula falaremos sobre treinamento muscular inspiratório, mas de uma forma diferente, em relação a como prescrever a carga para o treinamento muscular inspiratório. Você costuma utilizar de 30 a 40% da PI máxima do seu paciente, isso valendo para todo e qualquer paciente? Será que essa realmente é a melhor forma? Vamos conferir e responder essas perguntas nessa videoaula. Então, se você tem dúvidas em relação a esse tema, você está na videoaula certa, você está no canal correto. Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal, também já deixa aí embaixo seu like e compartilhe esse conteúdo com os seus colegas. Então é isso, bora pro vídeo. Então, beleza, gente. Vamos entender aqui uma forma de prescrever o treinamento muscular e essa forma será baseada no limiar glicêmico. Já conhecia essa estratégia para determinar a melhor carga para cada paciente que você está atendendo? Então vamos lá, vamos começar a entender primeiro o seguinte: quem são, né, os pacientes que necessitam de treinamento muscular inspiratório? Pensando no paciente de cirurgia cardíaca, esse um trabalho, né, um autor que é renomado, também em relação ao treinamento muscular inspiratório, ele mostrou que existem alguns fatores que aumentam o risco de complicação pós-operatória, né, complicação pulmonar pós-operatória, e, consequentemente, esses pacientes se beneficiariam do treinamento muscular inspiratório no pré-operatório e também se mantendo no pós-operatório. Então, eles trazem que a idade acima de 70 anos, aquele paciente que tem alguma alteração em relação a tosse, expectoração, paciente diabético, tabagista, né, com DPOC, com a própria função pulmonar bem alterada, massa corporal maior que 27, alterações espirométricas. Então, eles trazem que esse tipo de paciente, né, ou pacientes que tenham uma ou mais condições aqui listadas, eles também teriam indicação de treinamento muscular inspiratório. Aí vem a grande questão. O nosso grupo investigou se o treinamento muscular inspiratório, da forma convencional, seria eficaz em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Então, nesse estudo, apenas um grupo realizou o treinamento muscular inspiratório, com a carga ali variando de 30% a 40% dessa PI máxima, e o outro grupo foi o grupo controle, que não realizou treinamento muscular, que realizou a fisioterapia padrão, convencional da unidade. Nesse estudo, nós percebemos que sim, o treinamento muscular promoveu, né, uma menor redução da força muscular inspiratória, da alta hospitalar, também uma menor perda da distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos e reduziu o tempo de estadia hospitalar. Então, beleza, ótimo, excelente. Mostramos que o treinamento muscular inspiratório foi eficaz, principalmente quando falamos sobre força muscular inspiratória e capacidade funcional submáxima. Porém, essa carga que se estabelece rotineiramente, você avalia a PI máxima, estabelece ali 30% da PI máxima, 40% da PI máxima, e treina esse paciente com essa carga, será que para todos os pacientes isso é ideal? E existe uma forma de prescrever o treinamento que é com base em limiares, né? Em limiares chamados de limiar de anaerobiose. E determinar o limiar de anaerobiose tem duas formas clássicas: o limiar de lactato e o limiar glicêmico. O padrão ouro é o limiar de lactato, tá? Entretanto, a curva de lactato, para quem não tem um treinamento, quem não é acostumado, né, a interpretar essa curva, pode não ser tão simples essa análise. Os aparelhos, então, o lactímetro, as fitas, tendem a ter um custo maior. Já quando você fala do limiar glicêmico, o limiar glicêmico, a interpretação dele é muito mais simples. Veremos já aqui nesse gráfico como realizar, como interpretar qual é o limiar glicêmico. E também os aparelhos são mais baratos, então o glicosímetro é mais barato, as fitas de glicemia também são mais baratas. Provavelmente
quem está assistindo essa videoaula tenha algum parente, tem em casa, né, alguém que tenha lá um glicosímetro e fitas de glicemia. Tá? Então, é algo muito mais acessível. Quando falamos do limiar glicêmico, como é que você encontra ou determina aqui nessa curva o limiar glicêmico? O limiar glicêmico sempre será o menor valor de glicemia encontrado. Então, vejam que essas bolinhas brancas aqui, ó, correspondem aos valores de glicemia. Então, avaliou-se aqui a glicemia em repouso. Aqui não foi, esse trabalho, né, de Baldisserra não foi com treinamento muscular inspiratório. Então, eles fizeram aqui no leg press, mas foi o treinamento resistido. Tá? Então, avalia com repouso, eles colocavam 10% de carga, realizava a repetição, avaliava de novo a glicemia, 20%, 25%, e aumentando a carga, e a cada incremento de carga, coletava-se a glicemia. Observe que o valor glicêmico ele tende a cair, tá vendo? Ele vai caindo, chega num ponto mínimo aqui, ele vai o quê? Começar a subir. Então, o limiar glicêmico é o menor valor de glicemia encontrado. Muito simples, muito fácil de analisar. Com esse, né, já de lactato, ele fala que é o ponto onde a curva sofre uma inflexão. Então, é no momento onde a curva ela muda de sentido rapidamente. O que, de novo, nem sempre, para quem não é treinado em relação à análise de limiar de lactato, é fácil de observar e interpretar. Com base nisso, o nosso grupo também desenvolveu um estudo, agora comparando o treinamento muscular convencional, então, utilizando ali 30%, né, da PEI máxima, 40% da PEI máxima, versus o treinamento baseado no limiar de anaerobiose, que é através do limiar glicêmico. Então, um grupo era treinado com uma carga fixa, de 30%, 40%, e outro grupo com uma carga que era determinada de acordo com o seu limiar. Tá? Então, era um treinamento mais individualizado. Como é do processo? Primeiro, avalia-se a PEI máxima do paciente. Logo na sequência, coleta-se uma glicemia do paciente em repouso. Coletou em repouso, coloca uma carga de 10% da PEI máxima. Então, vamos imaginar, a PEI máxima dele foi de 100. Vou colocar 10 centímetros de água lá no Power Brief. E ele faz 15 repetições. Terminou a 15ª repetição, glicemia. 2 minutinhos de repouso, aumentava a carga para 20%, mais 15 repetições, glicemia. Mais 2 minutinhos de repouso, aumentava a carga para 30%, 15 repetições, glicemia. Então, aumentamos a carga a cada 10% e o paciente sempre realizando 15 repetições. Se você for treinar um paciente com algum dispositivo eletrônico, 19 repetições, né, visto que as 4 primeiras aliras podem ser descartadas. Então, nosso, como foi o Power Brief, né, ele foi um dispositivo mecânico, foram 15 repetições. Então, ele terminou, avalia a glicemia. E, a partir disso, você consegue criar aquela curva que vimos no slide anterior. Né? Então, você tem o valor de glicemia em repouso, com 10%, com 20%, com 30%. E esse aumento de carga, até o momento que o paciente não conseguir mais vencer, né, a resistência, então você percebe até mesmo de forma auditiva, você não ouve mais a válvula abrindo, então nesse momento aí eu encerro o treinamento, né? Ou se o paciente ele relata que é incapaz, ele não está mais conseguindo realizar o esforço inspiratório. Então nesse momento também eu paro ali e com os valores que eu tive até aquele momento, crio a minha curva glicêmica. Então, nesse estudo, olha que interessante. Você tem aqui essa curva aqui, ó, esses pontinhos correspondem a cada paciente que foi estudado, então foram 21 pacientes. Essa linha mais clara corresponde ao momento que o paciente chegou à exaustão, e essa linha mais escura, o limiar. Os pacientes que treinaram com base no limiar, a carga, em média, foi de 20% a 25%. Esses pacientes eles chegavam à exaustão aqui em torno de 40%. Ou seja, muitas vezes estamos treinando, isso aqui foi específico para paciente de cirurgia cardíaca,
estamos treinando o paciente com uma carga de 40%, sendo que 40% já é uma carga que leva a esse músculo à exaustão. Então, muitas vezes, você precisa de uma carga menor e, portanto, você precisa determinar qual é essa carga. E aí, o que é que encontramos? Aqui foram 21 pacientes em cada braço do estudo, né? Grupo controle que treinou com 40%, do treinamento muscular que foi baseado no limiar, certo? Verificamos que, por exemplo, em relação à distância percorrida no teste de caminhada, o grupo que treinou com base no limiar saiu do hospital caminhando 41 metros a mais do que o grupo controle, né, que foi o treinamento muscular convencional. Além disso, o tempo de estadia reduziu em mais de um dia, né, 1,2 dias a menos no hospital para quem fez o treinamento muscular baseado no limiar. Então é isso, gente. Se você já conhecia essa forma de prescrever o treinamento muscular, deixa embaixo seu like. Se você não conhecia, se interessou, gostou dessa estratégia, também deixa embaixo seu like. Se você tem dúvidas de como realizar, se ficou alguma interrogação aí nessa explicação que eu acabei de dar, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas não se esquece, se inscreve aqui no canal, também deixa embaixo seu like, compartilhe esse conteúdo com seus colegas e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal. Então é isso. Até o próximo vídeo.